Eu sou a Thaís Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais, de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vambora? Louis Vuitton, Valentino, Chanel, Christian Dior, Dolce & Gabbana, Marc Jacobs, Victoria's Secret, Balenciaga, ou seja, a minha convidada de hoje desfilou para todas essas marcas de luxo ao longo dos anos e tem tido uma carreira muito bem sucedida na moda. Hoje eu vou conversar com a Caroline Trentini, uma das brasileiras mais queridas da indústria fashion, que é exemplos. Além dela ter todas essas marcas no currículo dela, ela apareceu em grandes publicações como W, Elle, Vogue, e ela é a queridinha da Anne Wintour. Sim, aquela chefona que inspirou o filme Diabo Veste Prada, sabem? Meu Deus do céu, ela ama a Carol. Aliás, a Carol tá no documentário do September Issue. Como muitas colegas de profissão dela, ela também pensa na vida fora das passarelas. Por isso, a Carol criou a Bembini pensando na criança livre para poder brincar e se divertir sem se preocupar com aquele elástico apertando. São roupas com materiais muito confortáveis. Vamos entender de onde surgiu essa ideia e para onde tá indo a carreira da Carol? Apertem os cintos que a estrada da Caroline já começou. Caroneiros, estamos de volta com mais um De Carona na Carreira em Trancoso. A Simple Organic nos trouxe pra cá e eu tô aproveitando a companhia das minhas amigas para bater um papo sobre empreendedorismo e trazer mais conteúdo para vocês. Também não se esqueçam que a Simple agora tem o Simple Spa, que está disponível em todas as lojas. São protocolos faciais maravilhosos, eu me senti muito mimada por aqui. Tem 30, 45 e 60 minutos. Então, assim, você vai na loja, você vai pôr aquela faixinha, vai deitar bem gostoso e vai ser muito mimada como você merece. Depois conta pra mim aqui nos comentários. Vamos falar um pouquinho agora com a musa Carol Trentini. Seja bem-vinda ao De Carona na Carreira. Quer dar um oi pros nossos caroneiros? Oi, gente. Oi, caroneiros. Aliás, sou uma caroneira, né? Eba! Assumidíssima. Então, oi pra gente, né, amor? Carol, quero ir lá, 20 anos de carreira esse ano, Sim. Capa da Vogue esse mês, com a perna lá no alto, maravilhosa. Eu queria saber, a sua história começou com uma rifa. Sabem aquela rifa que você sorteia os números, você vende a unidade? Conta pra gente, o que aconteceu? É o seguinte, então, há 20 anos atrás, eu estava na minha cidade, né? Eu, minha mãe, minha irmã. E nós fomos abordadas por um grupo de pessoas que faziam um curso na época, que era o curso do Gilson Stein. E, falando de postura, de modelo, basicamente um curso para te preparar para ser uma modelo. Me chamaram para esse curso, só que falaram o preço. Eu falei, a gente não tem condições e tal. Nunca foi uma coisa que me interessou, nunca sonhei em ser modelo, nunca me achei modelo... um tipo de mulher capaz de ser modelo. Sim. Então, mas eles insistiram muito, eles falaram, você tem muito potencial e tal. Sabe que é uma coisa, Thaís, que eu penso e lembro, assim, né, numa cidade pequena, minha mãe, mãe solo, né, porque meu pai faleceu quando eu tinha 1 ano, na cabeça dela não passava nenhum tipo de essa é a nossa chance, ou tipo... Nunca veio dela, assim. Eu falei, eu acho que eu quero fazer, mãe. Acho que é uma oportunidade. Veio dela, assim, nossa, agora eu vou fazer... Tipo Kris Jenner. Vou fazer minhas filhas bombarem. Jamais. Até, vou te falar que eu falei com ela agora há pouco. Ela falou, filha, porque ela não vai poder ir no lançamento da Vogue. Ela falou, filha, se tu conseguir, tu compra uma revista pra mim, depois eu acerto contigo. Tipo, minha mãe é esse tipo de pessoa. Eu sempre, quando eu comuniquei os trabalhos pra ela, importantes que eu fazia, ela falava... eu nunca ouvi falar nesse nome, mas que legal, filha, parabéns. Tipo, minha mãe foi zero uma pessoa que me... eu acho que tem uma diferença entre incentivar e colocar um peso pessoal no sonho do outro, sabe? Assim, minha mãe nunca se realizar por você. Nunca, jamais. Então, eu falei, eu acho que eu quero fazer. E eles falaram assim, pra quem não tem condições né, financeiras pra pagar o curso, que era caro, a gente oferece uma rifa, tem alguns prêmios, e a rifa basicamente dá o dinheiro para ir para São Paulo e visitar as agências. Aí eu vendi todas as rifas e fiz o curso, fui para São Paulo. Tá, isso você tinha 14 anos. Uhum.
E daí logo você foi morar no Japão. Sim. Do outro lado do mundo. Com a sua mãe. Isso, com a minha mãe. Eu fiquei alguns meses em São Paulo, e para as pessoas entenderem, no Japão, na época que eu comecei, o Japão era um lugar para modelo fazer grana, fazer dinheiro. Tá. Porque assim, você basicamente era tudo all cash. Então você fazia o trabalho, eles te pagavam imediatamente. Tipo, era um lugar para você fazer um pé de meia, principalmente as meninas que não tinham muita grana, para depois poder, sei lá, ir para Nova York, onde você não ganha dinheiro no começo e tudo mais. Então, para você ter dinheiro para pagar passagem, para pagar hospedagem e tudo mais, sabe? Então, eu fui com esse objetivo e minha mãe foi comigo nesses 2 meses. A gente ficou lá 2 meses e meio, mais ou menos. Mas você ficou mais? No Japão? No Japão. Depois eu fui mais uma vez para fazer mais dinheiro, 2 meses de novo. Mas era desesperador, assim. O Japão, para mim, foi... Eu falo coitada da minha mãe, porque eu sempre fui uma pessoa, até hoje, meu marido sabe disso. Eu sou uma pessoa que meio que descarrega em quem eu mais amo o meu estresse e a minha frustração. Mas todo mundo é assim, né? Carol. Todo mundo. Sabe já fiquei por quê? melhor. Não, vou te explicar. Porque a gente tem certeza que são as pessoas que não vão nos abandonar. Totalmente. Então, é aquela pessoa que você sabe que vai ver o seu pior lado, mas os seus filhos, eu não sei os seus, os meus são assim, por exemplo... Eu tô na escola, eu vou buscar, às vezes eu chego, ele me olha e começa a chorar. Eu falo, o que que foi? Daí eu fui conversar com uma psicóloga, ela falou, não, é porque o dia inteiro ele tem que ser agradável. Uhum. Quando ele tiver, é um momento que é uma válvula de escape dele, ele pode relaxar e ser ele mesmo. Então ele chora pelas frustrações que aconteceram aquele dia. Descarrega, né? Descarrega. Totalmente, faz total Então eu sentido. acho que é do ser humano esperar estar numa zona de conforto pra poder... sabe? Eu fazia isso com a minha mãe, mãe, desculpa, tá? Te amo, obrigada, Mãe. inclusive. Mães são maravilhosas. E eu chegava em casa dos trabalhos, porque era muito frustrante não falar japonês e nem inglês. Eu não falava nada. Então, eu via o mapinha, né? Obviamente sem celular, sem Google Tradutor, sem nada, né? Então, eu saía com o meu mapinha contando passos. Então, tipo, a gente falava... Você conta tantos passos pra direita, você vai ver uma loja da Gap, naquela loja da... Você tá brincando. Não tô brincando, era assim. Porque as placas você não entende. Porque as placas são todas em japonês. Então, era muito frustrante. Aí eu chegava em casa, aí eu falava, ai filha, como foi teu dia? Foi uma porcaria, porque eu me perdi, e eu odeio esse lugar, eu nunca vou conseguir fazer isso na minha vida. E tipo, inclusive nessas conversas, ela sempre deixou a porta aberta. Ela falava, filha, se tu quiser, a gente vai embora agora. Eu e você pra nossa casa. Até me emociono, porque, tipo, pra ela era sempre tudo bem se não der certo, sabe? Gente, comecei a chorar. 2 minutos de podcast. Bom dia. Essa sou eu. Eu também já Carol, tô emocionada aqui. Eu também já tô emocionada. Mas, Carol, e você vê que isso dá uma leveza, porque ela tá falando. Porque provavelmente você melhorou muito a condição financeira da sua família. Também. Porque também a gente quer prover pros nossos pais quando a gente pode. Só que ela nunca fez disso um peso. Nossa, a família depende de você. Porque a gente escuta muitas histórias no mercado de mães que, eu não quero falar, usam os filhos, mas que aproveitam a carreira dos filhos pra mudar de condição social. Eu acho que tem muitas maneiras de colocar esse peso numa pessoa. Não é, às vezes, propriamente, falando com todas as letras, dependemos de você. Mas é uma postura, é uma falta, às vezes, dessa palavra, que, tipo assim, a pessoa não vai desistir, mas ela precisa saber que se ela desistir, tá tudo bem, sabe? Então, tipo... a minha infância, a nossa infância, né, foi uma infância saudável, feliz, nunca nos faltou nada, mas nunca nos sobrou nada também. A conta era muito fechada dentro de casa, a gente não comprava o Babalu, entendeu? Porque era um chiclete caro, tipo, era nessas coisas, eu aprendi a economizar muito e a fazer muito corretamente o que tinha que ser feito, sabe? Então, mas ao mesmo tempo ela era aquela segurança. Se a gente voltar, a gente volta pra nossa vida e tá tudo bem, entendeu? E o que não te fazia desistir? Sabe que eu não sei, porque eu não tinha, como eu te falei, eu não tinha esse drive de tipo assim, quero ser tal, ou me espelhar em alguém, ou ver a condição financeira, ou o sucesso, ou a fama de alguém, e me colocar aquilo como objetivo. É muito engraçado, porque... Você não olhava assim de Crawford, a Naomi, e falava, quero ser... Não. Porque elas já eram top models. Já eram top models, Gisele, Natália Vodianova, grandes modelos, já eram grandes modelos. Mas eu acho que eu olhava muito para aquilo que estava acontecendo naquele momento e me contentava. Eu sempre fui uma pessoa contente. Eu sempre vivi claro que não todo dia, mas tipo, no modo geral, eu sempre vivi
daquele momento e do que aquilo me proporcionava e achando aquilo suficiente, sabe? Que bom isso, né? Sabe por quê? Porque hoje a nossa geração, a geração millennials é ensinado a querer entrar na empresa 3 meses depois ser CEO. Então as pessoas têm drives, eu não gosto de usar palavras em inglês aqui, mas direcionamentos, impulsos muito distintos, principalmente porque as redes sociais facilitam você ter muito dinheiro sendo muito jovem. Então eu acho importante você falar isso. Facilitam a ideia de ser. A ideia de ser. Né? Porque não necessariamente ter. E qual foi o momento que você chegou e falou, ok, é isso que eu quero, vou montar um planejamento profissional. Existiu esse momento? Nunca. Nunca teve um planejamento profissional, nunca teve um... eu acho que assim, essa coisa do estar contente com o meu momento não quer dizer que eu não tinha vontade e assim, determinação de ser a melhor que eu pudesse ser, sabe? Então, acho que assim, quando eu comecei a ser... Eu cheguei num momento muito bom pra mim. Eu cheguei num momento onde o meu perfil estava em alta. Carinha de passarinho, eu lembro eles chamavam a gente de bird faces. Tipo, eu e algumas meninas. Era um termo usado? Era, tipo, as meninas bird faces, tipo, que tinha cara de passarinho. Então eu cheguei nesse momento e eu sabia que eu tava ali por conta desse privilégio de me encaixar nesse padrão, entendeu? Daquele momento. Então, eu aproveitava. Eu falava... E assim, quando vinha, sei lá, a gente recebia fax antigamente, né? No apartamento de modelos. Quando chegava o meu fax e tinha, tipo, um job legal, aí falava job. Quando era casting, falava casting. Quando era job, falava job. Trabalho, né? Qual que é a diferença? A casting é quando você vai fazer um teste e job é quando o trabalho tá confirmado, né? Ah, tá. Então vinha a confirmação de trabalho, eu via um nome incrível, assim, de moda. Falava, meu Deus, tipo, a minha oportunidade, tipo... E eu ia pra dar o meu melhor, sabe? Sempre fui pra dar o meu melhor. Então, apesar de não traçar metas e não ter objetivos de chegar... Eu acho que às vezes a gente pensa assim, ó, quero chegar no lugar de tal pessoa, ou de tal... Não de uma maneira invejosa. É da tal pessoa. Exatamente, mas de uma maneira, tipo, tanto quanto. E eu não tinha isso, nunca tive, e até hoje não tenho. Tu me conhece e sabe a minha postura, tanto quanto modelo e quanto... Empreendedora. Que eu sou uma pessoa muito do momento e isso de passos pequenos. Carol não olha pro lado. É impressionante, ela não se compara, não fala, em momento algum, eu vejo, a gente conversa muito sobre perrengues empreendedores, em momento algum ela fala, por que fulano tá dando certo e o meu ainda não rolou? Isso não acontece, assim, eu como amiga dela posso garantir pra vocês que não é algo que ela fala. E é impressionante isso, Carol, porque é você ter uma certeza de que o que é seu tá guardado. O que é meu é guardado e a segurança de saber que eu tô fazendo o meu suficiente, sabe? Sei. Tipo, claro que é um trabalho também psicológico, eu tento me lembrar o tempo todo disso, porque eu também me auto-saboto muitas vezes, me coloco pra baixo muitas vezes, mas no final do dia eu penso, poxa, tipo, tive essa oportunidade, fiz o melhor que eu podia com ela, ponto, acabou, sabe? E eu vi em uma entrevista sua, você falando uma coisa que eu acho muito importante a gente trazer aqui para os caroneiros, que muitos trabalhos te pagavam bem, mas outros você praticamente pagava para trabalhar. Mas eles te davam um nome. Sim. Quem te ajudava nessas escolhas a entender essa dinâmica de mercado? Sim. Aí que entra, né? Pessoas. Tá. Pessoas certas para o seu perfil ou o seu objetivo. Eu, desde o dia 1, trabalho com o Anderson, que hoje em dia é meu cunhado, me acompanha até o altar, é uma pessoa, tipo, muito importante na minha vida. E a gente sempre trabalhou de uma maneira muito clara, honesta, com muito diálogo. Então, assim, estar com pessoas certas, saber onde você vai depositar sua confiança, sabe? Eu sempre confiei nele. Pra quem não sabe, né, a carreira de modelo funciona. Você tem um agente em cada país que você mora. Então, a minha agência mãe é o Brasil, a Way, que é o Anderson. E aí, em Nova York, eu tenho uma agência e um agente. Em Paris, eu tenho uma agência e um agente. Em Milão, uma agência e um agente. Em Londres, uma agência e um agente. Gente, como que você consegue controlar todo mundo? Não, então, na verdade, porque cada mercado é entendido pelas pessoas que moram naquele lugar, certo? Então, entra a opção de Londres. Aí, a minha agência vê se é viável, a gente vê se tem agenda, todos concordam, vou fazer o trabalho, entendeu? Tem um grupo no WhatsApp com todos? Não.
Não tem, porque as pessoas lá fora não gostam de grupo de WhatsApp, né? E nem de áudio. É um desespero. Jura? O meu agente lá de fora, eu falo, ai, posso mandar um áudio só hoje? Eu prometo que eu vou ser breve. Ele fala, tá bom. Mas a gente, e-mail. A gente se fala por e-mail. A gente tem um grupo de e-mail, né, que a gente se fala. Tá. E... então cada um toma, né, a gente tem a decisão conjunta, mas cada um tem o seu mercado que entende do seu negócio ali. Você estourou quando você fez campanha para uma marca que eu amo. Vou fazer um jabá aqui gratuito, Marc by Marc Jacobs. Sim. Eu amo, e eu amava aquela loja que ele tinha em Nova York, que era uma bookstore, uma livraria que vendia um monte de cacarequinho. Maravilhosa. Sabe, uns espelhinhos de coração, camisetas. Por acaso, você fez aquela campanha dele que eram famosos nus? E que tava escrito The Skin You're In. Não. Você sabe qual é? Essa? Eu sei, mas eu fiz antes disso, amor. Eu sou mais vintage. Você é mais vintage? Comecei antes disso aí. Foi meu primeiro grande desfile com o Marc Jacobs e a minha primeira grande campanha com o Marc e o Jürgen Teller, que é um fotógrafo muito conceituado. Mas, de novo, eu sei, aquilo não... liguei pra minha mãe, peguei uma campanha, chama Marc Jacobs. Ai, que legal, filha. Nunca ouvi falar, mas que legal. Tipo... sempre daquela maneira, sabe? E o Marc, olha que legal. Agora, com 20 anos de carreira, o Marc mandou uma aspa minha na Vogue, nessa Vogue Brasil desse mês. Tem muitas aspas, que foi, eu acho que uma das coisas que mais me emocionaram, assim, na revista. Tem aspas de Anne Wintour, de Grace, tem aspas de muita gente. De muita gente, e o Marc é uma delas, assim. Então, tipo, depois de 20 anos, né, nisso, de ter conhecido ele e tal, eu ainda... trabalho com ele, faço desfile pra ele, enfim, acho que a carreira dele mudou, a minha mudou, mas, tipo, a gente ainda tem um respeito, uma conexão e, sabe? Isso que é o mais gratificante pra mim, sabe? E foi nesse momento que você se tornou uma top model? Não. Não, porque você não se torna uma top model com o trabalho. Eu sempre falo... Como assim? É difícil conseguir o primeiro trabalho com aquela marca, mas é mais difícil ainda você conseguir o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o 10º. Para uma modelo de fato se colocar no mercado e se tornar uma modelo assim, importante, são muitos fatores, né? São muitos clientes, muita coisa tem que funcionar, sabe? Você tem que ter um perfil ideal. Você tem que ter a personalidade que funciona, a disposição, saber fazer o que você está fazendo, né? Ou estar disposta a aprender a fazer, que era o que eu estava no começo, porque eu não sabia fazer absolutamente nada. Então, eu acho que foi uma construção, assim. O Marc abriu a porta para, sei lá, alguém mais me ver. Aí comecei a fazer Vogue americana. Aí Steven Meisel, que foi meu professor, que é meu ídolo na fotografia. E aí eu acho que quando esse conjunto de coisas, Vogue americana... algumas campanhas, Steven Meisel, mas aí, tipo, isso é na América, isso é nos Estados Unidos. Aí eu precisei também fazer algo legal na Europa, aí Donatella Versace, aí campanha de Versace. Em cada mercado você precisava se provar. Porque assim, meio que um impulsiona o outro, mas você só dá certo se você dá certo globalmente, né? Tipo, entendi. Então... Aí, Paris, eu fiz... O Tom Ford ainda fazia Yves Saint Laurent. Então, eu fiz Yves Saint Laurent com o Tom Ford. E a importância do bico calado, tá, gente? Eu sempre fui uma pessoa que nunca fiz... Eu sempre guardei tudo pra mim até o negócio acontecer. Tá. Não por pensar nada nas pessoas, assim... porque... Não. Eu acho que é mais porque eu não sei lidar com a frustração de ter que explicar algo pra alguém que não deu certo, sabe? Sim. Do que, propriamente dito, tipo, aquela pessoa vai botar olho gordo. Não é isso, é tipo... eu acredito em olho gordo, também, tá? Deve ter, mas eu prefiro acreditar no lado bom das pessoas. E esse desfile do Yves Saint Laurent, eu lembro, olha que louca, eu cheguei na minha agência em Paris, eu falei, não contem nem pra agência. Não contem pra ninguém. Não contem. Até hoje a gente dá risada, o Dano falou... Eu só fiquei sabendo que tu tá fazendo o desfile mais importante de Paris quando eu te vi na passarela. Tipo, é ridículo você não ter me contado. Eu falei, que eu não sabia que... Nem o Dando? Nem o Dando, porque corre o risco de você ser cortada no desfile. E aí, imagina... E eu sei que ele me ama, além de ser modelo, a gente já tinha uma relação de muita amizade. Então, eu não queria ter que ele sofrer e eu sofrer, sabe? Eu preferia sofrer sozinha e depois, sabe? Fazer de conta que eu nem tava com opção. Mas aí, quando eu fiz o desfile, eu fiz o desfile do Tom Ford, deve ser o Então, tipo, foi muito legal. Mas eu sempre fui essa pessoa, assim, mais pra cá do que pra lá, sabe?
eu queria falar um pouco de um tema que é muito comum na sua área, que é a concorrência. Sim. E eu imagino assim, uma menina de 14 anos chegando num lugar onde ela não conhece ninguém, tendo que lidar com pessoas de boa fé e de má fé. Como funcionava pra você não acreditar no que as pessoas falavam? Porque eu imagino que devia ter gente que chegava e falava pra você: ai, você engordou, ai, você tá com uma espinha, ai... Não que nada disso seja problema, pelo amor de Deus, mas no meio da moda é. No meio da moda é. Com certeza. Então, tu perguntou, né, como eu fazia pra não ligar pro que elas, né, falavam. Eu ligava pro que elas falavam. Só que eu acho que, infelizmente, quando você começa cedo, você aprende, né, tem certos escudos, assim, certas cicatrizes que vão falar mais alto. Então, tipo assim, é triste, mas eu quase achava normal. Olha que triste isso, porque é tipo, não, ele tem direito de dizer que eu não me encaixo no negócio. Ele tem direito de dizer que eu não tô na medida. Ou ele tem direito de dizer que minha pele tá ruim, tipo... Mas no final do dia, a moda é isso. Você tem que se encaixar, né, naquela época, né? As coisas mudaram muito, ainda bem. Mas uma modelo, o nome já diz, é um modelo. Um modelo, na época, né, eu penso assim, a ser seguido. Daquela roupa, daquela pele, daquele cabelo. Então, tipo, eu tive muitos momentos de ficar triste, sabe? Só que eu acho que na minha infância eu não construí uma autoestima, uma autoestima de, tipo assim, me achar maravilhosa. Eu nunca me achei maravilhosa, então nunca liguei pra, né, eu nunca fui, tipo, me olhar no espelho e falar, tô legal, me acho bonita. Então, eu não tinha nada a ser destruído. Meio que isso, sabe, assim... Então não destruiu... Mas é muito cruel, cara. É extremamente cruel. E é muito cruel. É cruel com uma menina de 14. É cruel com uma mulher de 35 que eu tenho hoje, né? Graças a Deus, com uma casca muito mais grossa. Mas é o mercado da moda. Tu entende? Era o mercado da moda da época. Então, tipo assim... Eu entendo, mas assim... Como que você acha que foi sorte você não ter um transtorno de imagem? Não acho que foi sorte. Eu acho que foi uma cabeça centrada. Apesar de ser muito nova, eu me observo naquela época e eu vejo que eu era muito madura. Muito madura pra com as pessoas ao meu redor, assim. Eu me blindava muito, muito mesmo, assim. No apartamento da agência, eu era sempre a mais acanhada, ficava muito na minha. Você não tinha amigas? Tinha conhecidas que a gente se dava bem, assim, porque a gente convivia muito nos desfiles, então tinha, mas não era uma amiga que eu andava de braço dado e contava as minhas coisas, tipo, não tinha. Não era best. Não era best. Mas tinha muita menina que eu me dava super bem e tal. Só que teve outra coisa, principalmente na minha época, as meninas elas eram mais amigas porque elas saíam juntas, e eu não saía, e eu não bebia, e eu não fazia nada. Mas por quê? Você não queria ou porque sua mãe não deixava? Não, porque eu não queria. Minha mãe nem ia saber, né, gente? Tem essa coisa também do preparo hoje, eu sendo mãe, do preparo que você faz e confia tanto no seu taco, né, Minha mãe confiava na gente, tipo, ela confiou em mim. Minhas irmãs todas saíram de casa cedo, são todas, assim, trabalham bem-sucedidas e bem resolvidas. E eu não queria, eu não tinha curiosidade. Eu morava com uma pessoa que fumava maconha e não fumava maconha. Nunca experimentei. Tipo assim, não tinha vontade, sabe? Não era de mim, assim. Então, quando... Então você era madura mesmo. Madura, eu acho. Só que ao mesmo tempo, pensa, onde as pessoas faziam as conexões, o networking, que fala, né? Tipo, na balada. Né? No drink depois do desfile. Ou na festa daquele designer. E eu não ia. Porque eu acho que eu não tinha energia. Já era velha. A mente já era de uma pessoa idosa. Sim, entendeu? mas você entendia que aquilo não era trabalho. Não era trabalho. Pra você. Exatamente, tu falou. Quando acabava o meu trabalho, tava escrito ali, das 3 às 6, era meu trabalho, acabou, vou embora. Hoje eu entendo que até eu era um pouco dura demais, assim. Eu poderia ter ido, mesmo sem beber, eu poderia socializar um pouco. Socializar, sabe? Mas não era de mim, assim, não ia. Muita gente me fala, que trabalha na área, que a Gisele, por exemplo, não tinha nenhuma amiga. Então, que ela era uma pessoa que focava no trabalho e fazia a mesma coisa que você. Talvez seja esse um caminho para as pessoas não se perderem. Você ter foco no game, sabe? Pode ser, mas eu acho que tem perfis e perfis. Porque tem muita menina que se deu muito bem, que tem carreira linda,
que era a garota de todos, que todo mundo amava, que todo mundo ria, que todo mundo Kate saía. Moss. Kate Moss. Muitas, É um exemplo. Assim. Então eu acho que é assim, aquilo de novo que a gente fala, cada carreira é uma carreira, cada caminho é um caminho. Né? E pra quem quer começar hoje, os caroneiros que estão assistindo, ainda existe a carreira de modelo? Ou agora vale mais a pena ser influencer? Existe muito a carreira de modelo. Existe muito porque... Mas você acha que é o mesmo glamour de antes? Eu acho que aqui, principalmente, não, no Brasil. Uhum. Eu, quando, né, eu faço semana de moda, ou faço meus trabalhos lá, eu vejo quanto a profissão modelo ainda existe, sabe? E ainda tá em ascensão. É muita modelo nova. Eu acho que mudou a quantidade de pessoas. E as escolhas dentro dessa carreira. Porque hoje, dentro dela, você pode ser uma modelo influenciadora. Você pode... Tem meninas que têm Instagram fechado, entendeu? Uhum. E são super modelos, assim, com um patamar gigante dentro da moda. Caramba, não sabia. Ou meninas que... Eu aprendi essa expressão aqui, tá? Nano-influencer. Nano-influencer. Que é quem tem menos de não sei quantos seguidores. Acho que menos de 10 mil. Muitas modelos muito importantes são assim, de ter poucos seguidores, só que na moda representam muito, os designers amam, os fotógrafos amam, as campanhas amam. Então, não existe a questão de tem que ter uma rede social ativa para ter sucesso como modelo. Para ser modelo, não. Para ser modelo, Se você quer ser modelo, não. Se você tem outras pretensões, né, de tipo, já embarcar nesse mercado, eu, honestamente, não sei como eu faria hoje, começando hoje. Eu comecei numa época que não tinha nem o celular, a gente não tinha nem... Então, smartphone. Nem smartphone. Depois veio o BlackBerry, que já ajudou muito. BBM! BBMs. Mas existe sim uma carreira... É possível ter uma carreira de modelo sem ser necessariamente forte ou estar disposta a ser forte nas redes. Você ainda toma não em alguns trabalhos? Eu tomo não de outras maneiras, eu acho, hoje. Eu acho que são projetos, né? Tipo assim, opção de tal trabalho e não rolou. Existe muito ainda. Sim. Porque eu, né, eu sou uma pessoa que tem... eu tenho um perfil específico e hoje eu moro no Brasil. Então a pessoa tem que estar muito disposta a me levar. A pagar sua passagem. Pagar minha passagem, pagar minha hospedagem. Né, ter todo um porquê me levar. Entendeu? Você teve medo quando você veio pro Brasil de você não ser mais considerada? Não, porque antes de vir pro Brasil, eu vim pro Brasil morar quando eu tive meu primeiro filho. Tá. Então, até engravidar, eu sou uma pessoa que calculo tanto, assim, os meus passos e eu acho que eu me blindo tanto das minhas próprias decisões, que quando eu vim, eu tinha feito muita coisa já. Eu já tinha uma carreira muito boa, muito sólida, e na minha cabeça tava assim, se não rolar mais, ok, agora eu vou ser mãe, sabe? Então, tipo... Jura? Totalmente, totalmente. Então, quando eu comecei a trabalhar de novo, depois do Bento, inclusive trabalhar melhor do que eu trabalhava antes, com mais gente importante, com outros nomes, outros clientes, eu falei, uau! E eu acho que justamente porque eu não coloquei essa pretensão. Se tem uma palavra que me define, é despretensão. Eu não tenho a pretensão de fazer tudo aquilo, ou ser tudo aquilo, ou me encaixar, ou... Você não teve pressa de voltar a trabalhar logo, então, por exemplo, assim... Não. Tem muita gente, eu fui um caso, que com 45 dias eu já tinha voltado a trabalhar. E hoje eu olho e falo, gente, eu era uma mulher em pleno puerpério, eu tive uma depressão pós-parto, eu não estava percebendo, e eu voltei a trabalhar. E hoje eu nunca faria isso. Uhum. Como que foi pra você? Você respeitou o seu tempo? Eu respeitei meu tempo, eu acho que a modelo tem isso, né? Você vai muito no seu tempo e os trabalhos são fechados por projeto. Então, tipo, não é que eu preciso estar disponível das 9 às 5 para um trabalho. Então, quando rolou de novo, em Nova York eu troquei de agência, depois do Bento, do meu primeiro filho. E esse agente, pra mim, com toda a inteligência dele lá fora, né? Aqui eu sempre fui do Anderson, mas aí pra minha carreira internacional. Com uma inteligência bizarra, assim, uma visão de mercado nova e boa e jovem e muito conectado comigo. Assim, a gente se conectou muito, somos conectados até hoje. E a gente começou a traçar coisas, assim, o que seria legal fazer? Vou fazer tal coisa e vou... fazer tal desfile. E aí começou essa coisa do como é que fala? Direct booking, que chamam, né? Tipo, que é quando você é bookada diretamente para um trabalho, sabe? Tá. Então comecei com isso.
E fui nessa. E aí, eu pensava, gente, eu já tinha uma carreira de 10 anos, né? 10, 12 anos. E eu tô voltando a trabalhando com muita gente, então eu pensava, meu Deus, lucro, lucro, lucro. Tipo, eu tô no lucro, sabe? Assim, é o copo meio cheio, sabe? Sim. Então, nessa época, eu entendi isso e entendi o valor de ter sido mãe também, do meu amadurecimento, de tudo que foi acontecendo comigo, com a minha cabeça, com o meu corpo. Eu comecei a cuidar do meu corpo, da minha saúde de outra maneira. Eu acho que isso, né, cuidar da minha saúde, isso refletiu no meu corpo depois de ser mãe. Eu era muito assim, Comia o seu miojo? Comia meu miojo. Até hoje como meu miojo, né? Porque eu adoro. Mas eu era... A Carol falou que é o prato preferido dela. Meu ponto tem que ser da Mônica. Da Mônica. Mônica me contrata. Então eu comecei a ter outro entendimento do meu valor como ser humano. Como tem outro ser humano na Terra. Por isso que fala, dar a luz. Exatamente. É que a mulher, ela tá dando luz à vida. E o que mais importante na vida do que luz? Do que luz. Sabe? Luz própria, luz, sabe? Então, tipo, eu entendi o meu valor ali, sabe? Como ser humano, como uma também provedora da casa, né? Porque lá em casa sempre foi tudo 50%, 50%. Então, eu cresci muito sendo mãe. E falando de casa, você e o Fábio, seu marido, são super companheiros, trabalham na mesma área, ele é fotógrafo e a Carol é modelo. Como que era lidar com a distância? Como que foi essa dinâmica? Como que vocês faziam sem redes sociais, sem smartphone? Como funcionava? Olha, vou ser honesta que eu já gastei cachê inteiro em Portugal, gastando com o telefone do hotel. Jura? O cachê era bom. Pra te ter uma noção. A gente se falava muito, assim. A gente sempre foi muito conectado, muito parceiro, muito amigo. A gente teve um break, né? Entre um intervalo entre nosso começo e depois do nosso casamento. Que a gente ficou separados. Mas a gente é muito... Ele me entende muito. O Fábio já trabalhou em agência. Antes de ser fotógrafo, ele trabalhou em agência. Então, ele entende muito. Ele sempre se entristeceu vendo modelos que deixavam a carreira ou deixavam o trabalho por conta de um namoro, ou de uma paquera, ou de qualquer coisa que... Porque a carreira de modelo tem que ser aproveitada ali, né? Sim, não tem muito momento. É uma carreira que, teoricamente, dura pouco. Hoje eu tô 20 anos, graças a Deus. Então, mas vamos lá. Isso também é uma pergunta. Você tá há 20 anos numa carreira que é desenhada pra durar 10, no máximo. No máximo. Hoje em dia, nem isso, né? Hoje em dia, a menina de 2 temporadas já deu. Então, o povo corre contra o tempo. O que faz da Carol uma top model há 20 anos? Olha, não sei, obrigada pelo top model há 20 anos, mas eu não sei se, não tem uma receita, não é uma receita de bolo, eu acho que é um conjunto de coisas. Eu acho que se deve muito à minha pouca exposição, eu acho que me autopreservar e ser muito ciente dos meus passos. Eu acho que eu sempre, apesar de não ter esse planejamento a longo prazo, eu sempre, na hora de tomar as minhas decisões, minhas atitudes, minhas ações, eu pensava na consequência daquilo. Então, tipo assim, você pensando, sabe, no que aquilo... talvez um trabalho muito incrível que te paga um monte, mas tem uma exposição gigante, não tão legal, durante, sei lá, tantos anos. A gente escolhia não fazer. Doía, porque, tipo, eu fui uma pessoa que não cresceu, tendo tendo condições financeiras, então poderia sim ser algo importante, só que a gente pensava no longo prazo, sabe? Então, eu acho que tinha um planejamento, vai? Eu acho que sim, esse era o meu planejamento. Eu acho que era de saber como lidar no momento com cada decisão e cada trabalho. Esse é um planejamento, né? Sim. Mas eu não tinha pretensão de ter 20 anos de carreira. Eu não tinha pretensão de, eu não vou fazer isso aqui porque eu quero durar ali. Eu não vou fazer isso aqui porque eu não vou gostar de ver a minha imagem vinculada àquilo ali há tanto tempo. Então o dinheiro não vale a pena. Desculpa, eu tô sendo super anti-regras aqui, tá? Tô batendo na mesa horrores. Porque aqui a gente tá, assim, o nosso batuque na mesa chega no microfone, por isso a gente tá evitando ao máximo. Carol, vamos falar suas redes sociais, aproveitando que a gente deu essa brincada. Tá. Conta pra mim onde você tá, onde eu te encontro. Eu estou no Instagram, @Caroline Trentini, meu nome completo. E a minha marca chama Bembini, e o Instagram é @shopbembini.
Vamos falar da Bembini, então. Minha filha mais nova. Filho. Carol, assim, gente, eu vou falar que ela negou a primeira vez que eu convidei ela pra vir pro podcast. Não porque ela não gosta de mim, mas ela falou, não me sinto pronta ainda como empreendedora. E continuam me achando pronta, tá, gente? Não tenho nada desse tipo, tenho muito a ensinar, não sei o quê. Não, eu não sou essa pessoa. Eu sei, mas eu acho que também tem muita gente que tá nos assistindo que também tá nesse momento de começo de uma nova carreira. Sim. 86% do nosso público é mulher. Tá. De entre 28 e 44 anos que quer mudar de carreira. Então você não tá mudando, mas agora você faz uma dupla jornada. Porque assim, quando você compra uma coisa da Bembini, algumas vezes é a Carol que empacota para mandar para sua casa. Então é importante a gente falar para as pessoas também que você tem uma nova carreira. E como que surgiu a ideia da Bembini? Então, uma nova carreira, porém uma marca que já é pensada há 4 anos, né? Então, tipo, eu comecei a pensar nela por uma necessidade pessoal, assim. Meus filhos têm uma maneira muito particular de existir, eu acho, assim. Eles são muito despretensiosos também, com roupa e tudo mais. E eu sentia falta dessa roupa confortável, ou mais disso, né? Eu sei que existe, mas eu sentia falta demais, assim. Eu sentia que era um mercado que poderia ter algo pra mim, assim, sabe? E eu não conseguiria fazer nada muito diferente da minha área. Então, automaticamente, né? Sim, moda. É moda. E criança, né? Gosto infantil, gosto delas. Então, automaticamente, assim, une a moda com o infantil, né? Eu sou modelo e sou mãe. Então, meio que tudo casou, assim, fez sentido pra mim, sabe? E ter uma carreira de tanto sucesso ajudou ou atrapalhou na hora de montar a Bembini? Olha, eu não vou mentir falando que, nossa, eu já vim com todo um entendimento. Eu sou zero entendida. Então, pra você que tá começando ou quer começar, eu não entendo, eu não faço ideia. Eu tô falando no presente, porque eu sou uma aprendiz, então eu não vou falar, eu não tinha ideia. Eu não tenho ideia de muita coisa ainda. Então, só que eu tô disposta a aprender, sabe? E tô disposta, porque eu sempre lembro do todo, sabe? Quando tem um perrengue, porque tem muito perrengue diariamente, às vezes 1 por hora, choro todo dia, tem isso. Mas, tipo, quando tem um perrengue, eu lembro meu sonho, aquela imagem, aquele vídeo, sabe? Me emociona lembrar da Bembini, sabe? Gente, eu choro muito, tá? É ridículo, mas aqui é o lugar pra isso, fica tranquila. Então, eu sempre foco no sonho maior, sabe? Tipo, e não só isso, eu foco também no que eu consegui até agora, sabe? Tipo, eu fiz muita coisa sozinha, faço muita coisa sozinha, mesmo não sabendo fazer. Então, tipo, tenho que me dar esse crédito, sabe? Claro. Tenho que dar esse tapinha, assim, sabe? E é isso, assim. E o que você tá achando do mundo do empreendedorismo? Em sentar agora em rodas de conversa como uma fundadora de uma marca. Como tá sendo isso pra você? Eu tô exercitando cada vez mais a minha escuta. Eu acho em qualquer fase da sua vida isso é importante, mas agora na fase que eu ouço, eu sento e ouço as pessoas. Eu capto, eu acho que todo mundo tem a oferecer, não só empreendedores, mas consumidores, a pessoa, a mãe, verdade. Sabe? Então eu tô exercitando e eu tô levando isso pra minha vida, não só pro trabalho. O valor que tem a gente ter, né? Temos 2 ouvidos e uma boca por algum motivo. Então, eu tô absorvendo que nem uma esponja, assim. Todo encontro que a gente tem, todo lugar aqui, as meninas, a Paty, todo mundo, a Manu, a Jana, sabe? Tenho muito a aprender com todas e é nessa fase que eu tô, sabe? De dar pequenos passos. Sim. Porque eu sou essa pessoa, sem pretensão de ser a marca mais vendida do mundo. Ou não. Zero. Entendeu? Mas você nunca tem as pretensões e é aí que você chega mais longe. Eu acho que sim, porque eu vivo do contentamento, Thaís. Eu vivo me contentando com aquilo. Mas, Carol, é muito raro isso hoje. Eu sei, e até quase controverso, porque assim, quando eu ouço as pessoas, e elas sempre, eu ouço algumas pessoas falando, né, de carreira, inclusive no teu podcast, tipo, aquilo nunca foi suficiente, então eu fui em busca de mais. E eu vou buscando mais pelas beiradas. Eu não vou no caminho, eu vou conseguir, é lá que eu quero chegar. Eu
eu dou muito valor para aquilo que eu consegui naquele momento, mas eu penso, opa, tem uma oportunidade, vamos tentar? Então, tipo, mas não com aquilo assim, ó, eu quero, eu posso, eu consigo. Não sou essa pessoa. Olha, eu acho que essa é a nossa grande lição de hoje. Agradecer pelo que a gente tem, mais do que pedir pelo que a gente não tem. Total. Porque tudo que tu consegue, e as pequenas conquistas têm muito valor, gente. Tem muito valor. E assim, as conquistas, eu digo conquistas no geral, porque a gente também tá falando da vida, que eu tô falando eu, Carol, como, modelo e proprietária da Bembini, mas também como pessoa, então, tipo, e mãe. Acho que as pequenas conquistas eu vejo pelos meus filhos, assim, tipo, tudo tá ali por algum motivo e é resultado de algum tipo de trabalho, sabe? Sei. Carol, empreendedorismo só por paixão ou também você tem alguns investimentos que você escolheu só por negócios, por dinheiro? Eu acho que no momento, por paixão. Mas eu não vou ser hipócrita de falar que eu não quero que minha marca seja um sucesso. Eu quero que ela seja, espero que ela seja, e acredito muito nela, que ela será. Mas o que hoje vem de dentro, começou dentro, sabe? Começou Entendi. Por dentro. O que é sucesso pra você? Sucesso pra mim é isso que a gente falou aqui várias vezes. É estar contente e satisfeito e orgulhoso de onde você está hoje, sabe? É deitar a cabeça no travesseiro tranquila, sabendo que você deu o seu melhor, não só pro seu trabalho, mas pras pessoas ao redor. Eu acho que conta muito. A gente, vou falar de novo daqui, do que a gente observa aqui, das meninas, da Simple, da Paty, tipo, as pessoas têm paixão por aquilo, sabe? Então, não é só a pessoa coordenadora que importa. Não, é o que todo mundo coloca, sabe? A energia que todo mundo coloca. Então, sucesso pra mim é isso. Sucesso é você deitar a cabeça no travesseiro e saber que você tá fazendo algo por você, pelas pessoas que trabalham com você, pela sua família e, dedicando o tempo necessário a cada uma delas. Muito bom. Eu queria falar que é muito impressionante. Ontem à noite a gente estava conversando, agora mudando um pouco de assunto. Aqui na casa Simple, é impressionante como a equipe é engajada, né, Carol? Muito. É muito engajada. A gente falou, as pessoas estão felizes trabalhando aqui. As pessoas estão felizes conectadas na marca. Então, assim, eu vejo o quanto a Paty respeita a equipe dela e quer o bem de todo mundo. Tava todo mundo se sentindo em casa ontem. E pra gente que tá aqui trabalhando e se divertindo também, porque nós estamos entre amigas, a Paty fez essa escolha de pessoas para sermos só amigas aqui, quanto faz a diferença na qualidade do trabalho, né? Totalmente. Eu acho que é tudo reflexo daquilo. Às vezes a pessoa se apaixona por uma logo ou por o próprio produto, mas ele tá só ali por causa do trabalho de uma cadeia enorme. Então, exato. E faz toda a diferença. Todo mundo que eu admiro como empreendedor, e como, a admiração é 50% do negócio dela e 50% da pessoa dela. Da pessoa. Totalmente, porque, tudo, o negócio é muito importante, números são importantes, mas o relacionamento, a postura, o querer acordar para ir trabalhar é muito importante. É muito importante. Então, assim, nossa, pensem quando vocês forem montar uma equipe que tem que ser uma extensão do bem-estar que está na sua casa. Se a sua casa é um lugar de paz, o seu trabalho tem que ser um lugar de paz, tem que ser um lugar de harmonia para que a equipe possa crescer junta. Então eu vejo assim, a Paty discutindo estratégias no almoço, incluindo a equipe inteira, todo mundo tem voz, todo mundo tem uma opinião para dar. E a Paty considera a opinião de todo mundo. Então eu acho isso muito, muito importante a gente falar. A gente tem um quadro aqui, meu preferido, que chama Pneu Furado. Que é assim, toda estrada tem um erro, tem um pneu furado, que muitas vezes são uma bênção. Então, qual foi um erro na sua carreira que você cometeu, mas que hoje você é grata por ele ter acontecido? Sabe que eu tava pensando muito nisso, Porque eu conheço o podcast e no Pneu Furado. Só que é muito difícil falar, porque a carreira de modelo, nada é muito definitivo. Então, mesmo um erro, ele é muito reversível. Eu cometi um erro de não ir, de ser Maria vai com as outras uma vez. Que eu mudei de agente lá fora, pensando
vendo, tipo, ou conversando com meninas que aquela pessoa foi boa pra elas. E eu fui atrás desse agente. E assim, eu fiquei, eu acho que uns 4 meses só e saí. Então, tipo, foi reversível. Então, eu acho que essa decisão de... Uma das poucas vezes que eu fui atrás de pensar em... Ai, como seria se eu tivesse alguém como ela, sabe? Uhum. E essa foi uma decisão que não foi boa pra mim. Só que a gente reverteu. E aí eu passei a dar mais valor à pessoa que eu trabalhava. Que eu não voltei com a pessoa. Eu fui... Sim. Aí que eu conheci esse meu agente que tá comigo lá fora até Deus. Hoje. Uhum. E ele é o pneu cheio e constante. Você já caiu na passarela? Já. Já? Eu caí numa passarela do Roberto Cavalli. Que é um designer de Milão. E eu caí, assim, bem no começo, assim, quando eu e eu caí logo entrando, assim. Só que quando não era muita coisa, eu tenho um pé 37, isso pra modelo é pequeno demais. Eu tenho 1,86 e pé 37, e é um pé pequeno pra modelo. Então, os sapatos são 39, 40, porque as modelos são altas e tem pé grande. E o meu sapato era enorme, caiu meu sapato, caiu meu casaco, caiu meu chapéu, caiu tudo. Aí na hora eu pensei, gente, o que eu vou desfilar? Eu? Tipo, as pessoas não querem me ver, querem ver a roupa. Aí o que eu fiz? Eu peguei as coisas, tipo, a gente tava bem na boca de cena, assim, tipo, entrando, mas poucas pessoas tinham me visto. Então eu peguei as coisas, tratei as coisinhas, voltei. E aí eles mandaram outra modelo e eu fui atrás dela. Me vesti de novo e fui atrás dela. E aí deu certo. Deu tudo certo. Mas muita gente cai, né? Tipo, muita gente cai. Já, sei lá, o sapato abriu. Muita coisa acontece, assim. Muita coisa acontece. E tem uma coisa de você ser modelo... Que eu imagino assim, você tá ali na hora, deve ser uma adrenalina, que você nunca acostuma, né? É sempre uma adrenalina? É sempre uma adrenalina e é muito bizarro eu fazer esse trabalho, porque eu ser modelo há tanto tempo, porque eu sou muito tímida, sempre fui muito tímida. E assim, eu não gosto de falar pra muita gente, não é de mim, assim. Só que na passarela eu me sinto muito bem, assim. Eu tenho uma adrenalina gostosa, mas não algo que me deixe nervosa, sabe? Tipo, assim, além do normal, sabe? Qual era o seu desfile dos sonhos fazer? Que eu já fiz? Você queria muito e você falou, nossa, que incrível. Deixa eu pensar. Eu trabalhei com uma Queen e eu queria muito trabalhar com uma Queen, então eu trabalhei com ele, foi maravilhoso. Eu quero falar vários, né? A Donatella Versace é muito legal trabalhar com ela. Trabalhei com muita gente legal, assim, eu tenho muito orgulho não só de mim, né? Das pessoas que me levaram até esse lugar, assim, né? Meus agentes, enfim. E você tieta as pessoas? Não. Eu não tieto. Porque não pode? Não. Ou porque você não tem vontade? Não tenho vontade, porque pra mim vale mais a experiência de conversar com a pessoa. Eu não preciso provar pra ninguém que eu conversei com a pessoa. Então, tipo, eu sei da conexão que eu fiz com aquela pessoa. Tipo, o Met Gala, por exemplo. Muita gente fica... Met Gala é o maior baile que acontece nos Estados Unidos anualmente pela Vogue. Isso. Então a Vogue e os estilistas convidam modelos e celebridades, grandes celebridades. Óbvio, a Kim tá lá também. Grandes celebridades e acontece, é uma lista super exclusiva, difícil de entrar. E a Carol vai há quantos anos? Eu já fui, eu acho que em 10 ou 11 Met Gala. Ou seja, amor, top model, né? Então, nesses lugares, eu acho muito mais prazeroso, tipo assim, aí eles colocam a nossa mesa, quem senta do lado, quem você encontra no banheiro, e tipo, você encontra desde Miley Cyrus até Harry Styles e Kim Kardashian, todo mundo. Então, lugares como esses, assim, tipo, eu me sinto feliz de ter a oportunidade de conhecer essas pessoas, famosas ou não famosas, mas muito importantes, né? E eu não preciso de um registro, nem pra mim, nem pra ninguém, assim. Eu gosto de guardar e saber o que aconteceu, sabe? Não sei. Sabe? Não sei. Se eu tivesse bem vestida, maquiada e bem penteada, eu ia querer tirar foto não com todo mundo, porque eu gosto de fazer meio normal essa pessoa aqui. Mas eu ia querer tirar foto com a Kim, óbvio. Na nossa mala de viagem, uma dica de um livro... De mão, vale lembrar. Eu vou colocar pra vocês uma foto porque elas estão me zoando a viagem inteira, porque todo mundo só trouxe mala de mão. Carol tem um dom de fazer 35 looks em uma mala de mão. Porque ela é modelo chique, ela é minimalista. Eu não, gente. Então, assim, esse já é meu segundo look do dia e são 11 da manhã. Ela tá entregando os looks. Eu tô entregando os looks.
Então, vocês sabem o que acontece? Eu tô sendo aqui, sabe, criticada, e eu tô sobrevivendo a isso, de ter trazido uma mala de 23 quilos pra passar 3 dias. Então, e bem nesse momento a minha amiga Jana tá filmando eu falando isso, pra deixar registrado, vai pro ar agora. Então as pessoas estão debochando de mim. Então você que não é prática, você caroneira, que leva uma mala de viagem grande, parecendo uma mudança pra passar um final de semana, tamo junto, porque é pra isso, entendeu? É sobre isso. Tá tudo certo. Na sua mala de viagem de mão, um livro, um filme, um TED Talk, um documentário que mudaram sua vida, não precisa ser sobre carreira. Não é sobre carreira, mas eu tenho um livro muito importante pra mim, por vários motivos, que ele chama 71 Leões, da Lau Patron. Não sei se você já leu. Conheço. É maravilhoso, ela é fantástica, ela fala ela fala muito bem sobre maternidade, capacitismo, muitas questões importantes. Eu admiro muito ela, então, esse livro. E aquele livro Indomável também. Da Glennon Doyle, eu amo! Foi muito importante pra mim também, esses dois. Esse livro é maravilhoso. E eu não sou uma pessoa que lê muito, tá? Não quero, tá parecendo aqui que, indiquei livros porque eu sou uma pessoa... Não leio muito, não sou uma pessoa muito dedicada à leitura. Gostaria de ser mais. Mas... Audiobook é legal, viu? Você devia escutar o do Will Smith, que é ele que conta, ele que narra. Ai, que legal! É bem legal. Escutarei, adoro ele. E o de carona, né, gente? Vou indicar um podcast da minha amiga, porque eu sou... Realmente, porque eu sou uma ouvinte e fã. Muito obrigada, Carol. A gente chega ao fim da nossa carona. E eu queria te agradecer porque eu acho que você trouxe uma lição que em 100 e tantas entrevistas ninguém nunca trouxe. Que é agradecer pelo que tem. Que bom, fico muito feliz. Chorei agora, chorei nesse momento de novo, muitas lágrimas. Mas eu tô honrada com esse convite, não só teu, como da Paty. Assim, eu tô amando fazer parte disso, conhecer melhor. Eu acho que tem tudo a ver o podcast estar aqui também por conta disso, porque a gente tá na carona da carreira delas, né? Também com aqui. certeza. Então, tô feliz com que eu tive essa oportunidade. E continuarei ouvindo outras histórias no seu podcast. Obrigada, gente! Se você gostou do episódio de hoje, eu indico da Rita Carreira, que é modelo plus size, que tá começando decolando, foi 3 capas da Vogue. E também eu vou deixar todos os links dos livros que a gente falou, dos filmes, tudo no descritivo do podcast, na plataforma que você nos escuta. O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia e edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje? A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande. Beijo, gente. Gente, aleluia, arrepiei, hein?